Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje vocês podem notar, nós temos um pouco diferente aqui o nosso vídeo e vamos começar a nossa aula, né? No dia de hoje será a aula atividade número 39 do dia 9 de novembro de 2020. Essa atividade foi planejada em conjunto com o professor Júnior. Ok? Vamos lá então. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa de sempre, né? Vou dar uma lida no texto, ok, gente? E vou fazer alguns apontamentos, tá? Seguinte, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente algumas coisas aqui no sistema, tá? E eu preciso que vocês prestem atenção no que vai ser diferente, quais são essas coisas que vão ser diferentes. Primeiro de tudo, a gente vai ter o texto e a videoaula da mesma maneira, tá? Só que para vocês responderem as atividades, vai ser pelo formulário do Google, tá? Então lá no sistema, vocês vão ter mais de uma publicação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, para não ter dúvida aqui, tá? Eu vou entrar aqui na turma 62, por exemplo, né? Entrei aqui na turma 62, tem as atividades aqui, né? Já vou mostrar para vocês aqui, vou passar aqui para a tela, olha só. Deixa eu sair aqui da frente, né? Tá, olha só. Aqui, por enquanto ainda não postei a videoaula, né? Mas eu vou colocar a videoaula aqui do lado do texto. Aqui vocês têm, tá? Vocês têm o texto aqui, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora aqui na nossa atividade. E aqui embaixo vocês têm uma mensagem que eu deixei aqui para vocês. E aqui vocês vão poder clicar no formulário, tá? No formulário, vocês vão abrir esse formulário, ele vai aparecer aqui, né? Vocês vão colocar o nome completo, etc e tal, vocês vão responder as perguntas, tá? A partir de agora, as nossas atividades vão ser por meio desse formulário, ok? Mas a videoaula vai continuar da mesma maneira. Belezura? Belezura. Então vamos lá. Pessoal, começando aqui então. Adição e subtração de frações. Vamos lá. Ensinamos para você como proceder para organizar o pensamento na adição e subtração de frações. Uma fração é uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Desse modo, somá-las ou subtraí-las é um pouco diferente das mesmas operações envolvendo números inteiros. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, por exemplo, se você fizer operações com números inteiros, certo? Deixa eu só mudar aqui a caneta que ela ficou fina. Ok. Muito bem. Ok, muito bem. Passamos uns probleminhas técnicos aqui, mas já vamos começar então. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte. Os números inteiros, né, por exemplo, 5 menos 3,
aqui eu tenho 2, tá? Esses aqui são números inteiros porque eles não têm vírgula, eles não têm nada de quebrado, ok? Muito bem. Agora, para você fazer uma conta com fração, por exemplo, 2 terços menos 1 terço, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver como é que vai ser então. Existem dois casos, olha que importante, dois casos para adição ou subtração de frações. O primeiro para aqueles objetos que foram divididos em uma mesma quantidade de partes, ou seja, que têm o mesmo denominador, e o segundo para aqueles objetos que foram divididos em um número diferente de partes, ou seja, frações que têm denominadores diferentes, tá? Então, aqui é o primeiro caso, aqui é o segundo caso, ok? Muito bem. Vamos ver com mais calma isso aí. O que é importante saber aqui agora é que tem dois casos diferentes de adição e subtração com frações. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Lembre-se de que o número de partes em que um objeto é dividido é representado pelo denominador de uma fração. Quem é o denominador? É o de cima ou é o de baixo? É o de baixo, tá? Desse modo, os dois casos de adição de frações são, primeiro, frações com denominadores iguais e segundo, frações com denominadores diferentes. Pausa um pouquinho o vídeo e anota no seu caderno isso aqui que eu vou falar. Ó. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Denominadores iguais. Segundo caso, se quiser usar uma cor diferente, é melhor ainda. Segundo caso, denominadores diferentes. Ok? São esses dois casos aí diferentes que a gente tem para fazer adição e subtração. Quando cair no primeiro caso, vai fazer alguma coisa. Quando cair no segundo caso, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma outra coisa que vai transformar ele no primeiro caso. Certo? Então, você fazendo as duas coisas vai acabar caindo no primeiro caso no final. Então, vai estar tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Quando for necessário somar ou subtrair frações com denominadores iguais, some ou subtraia apenas os numeradores e mantenha o denominador intacto. Observe o exemplo a seguir. Vamos pegar o exemplo a seguir aqui e copiar. Vamos passar para cá. Deixa eu ver se aqui fica lá em cima, hein? Lá em cima. Aqui, minha gente. Seguinte. Deixa eu só alterar a caneta aqui porque não tá legal. Pronto. Vamos lá. Seguinte, minha gente, vamos lá. Eu tenho aqui 6 terços, certo? Menos 4 terços, tá? O que eu vou fazer aqui? Isso aqui basta simplesmente eu manter intacto o denominador e em cima fazer 6 menos 4. Quanto é que é 6 menos 4? É 2. Embaixo já tinha o meu 3 intacto. É simplesmente isso fazer o primeiro caso. Você mantém o denominador intacto, não mexe no denominador e faz a operação com o numerador. Ok?
Muito bem. Aqui está o exemplo. Querem outro exemplo? Vamos ver aqui outro exemplo. 3 quintos, certo? Mais 2 quintos, tá? Vamos lá. Mantém intacto o denominador e em cima soma 3 mais 2, né? 3 mais 2. Quanto é que dá 3 mais 2? Dá 5 e embaixo 5. Essa fração dá para simplificar, né? Dá para dividir por 5, fica 1 sobre 1 e assim termina. Essa fração aqui é 1, né? 1 dividido por 1 dá 1, ok? Muito bem. Segundo caso, frações com denominadores diferentes. Vamos ver como é que a gente faz um segundo caso então, tá? O segundo caso, gente. O segundo caso, você vai fazer algumas coisas, tá? Olha aqui para mim. O segundo caso, você vai fazer algumas coisas que vai transformar suas frações para o primeiro caso, certo? Transformou as frações para o primeiro caso, é só fazer a conta igualzinho, beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Segundo caso, frações com denominadores diferentes. Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário o quê? Encontrar frações equivalentes a essas que possuem denominadores iguais. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro de tudo, o que é, professor Fausto? Frações equivalentes. A gente estudou isso, né, em alguma atividade passada. Eu vou colocar aqui no plural. Frações, tá? Equivalentes. Tá? O que são frações equivalentes? Por exemplo, se eu pegar essa fração, como é que eu leio essa fração? 1/2, tá? Eu posso dizer que ela é equivalente à fração 15/30. Elas são iguais. Por que, professor Fausto, não tem números diferentes? Tem números diferentes. Só que se você pegar na calculadora, você vai ver que 1 dividido por 2 dá 0,5. E se você pegar na calculadora, fazer 15 dividido por 30, 15 dividido por 30 dá 0,5. Elas têm o mesmo valor. Equivalente significa igual valor, certo? A gente já viu isso em outras aulas, tá? Então, para a gente fazer esse segundo caso aqui, a gente precisa encontrar frações que são equivalentes. Por exemplo, eu vou achar uma fração equivalente a esta aqui, 10 quartos. Eu vou achar outra fração equivalente a essa aqui, 12 quintos. E eu vou achar uma outra fração equivalente a essa aqui, 3 sextos. Que todas essas frações equivalentes que eu achar, o denominador vai ser igual em todas elas, certo? Quando o denominador for igual em todas elas, eu só vou somar a parte de cima, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui, ó. Continuando aqui, ó. Passo 1. Calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. O valor encontrado será o denominador comum que possibilitará substituir as frações dadas por outras com denominadores iguais. Então temos aqui, ó, vamos fazer o MMC aqui, ó, aqui do lado. Tá? 4, 5 e 6. Professor, de onde vem esse 4, 5 e 6? Os denominadores aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer os denominadores, o MMC dos denominadores, tá? Algum desses números dá para dividir por 2? Dá. Dá o 4. O 5 não dá, repete. O 6 também dá. Ainda dá para dividir por 2 um desses aqui? Dá. Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá, repete. E o 3 não dá, repete. Ainda dá para dividir por 2? Não dá. Então coloca o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Ok? Muito bem. Dá para dividir por 3? Dá. Então 1, 5 não dá para dividir. E o 3 dividido por 3 dá 1. Não dá mais para dividir por 3. Então o próximo número primo qual que é? É o 5. Um desses aqui dá para dividir por 5? Dá.
Então vamos lá. 1 repete, 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Fechou. Gente, aqui terminou o MMC. Quem que vai ser o MMC? Multiplicar todos esses números aqui, tá? Então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 5 vai dar 60. Esse é o meu MMC, tá? Fiz o MMC, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Próximo passo. Reescrever as frações com um novo denominador, deixando o espaço do numerador para os números que serão encontrados no passo seguinte. Muito bem. Então veja lá. Eu tenho aqui ó, as frações que a gente tinha: 10 quartos, o 12 quintos e o 3 sextos. Muito bem. Agora eu vou refazer essas frações aqui, porque eu vou encontrar frações equivalentes que tenham os denominadores iguais, tá? Eu vou fazer em cor aqui, ó. Olha só. Esta aqui vai ser esta aqui. Esta aqui vai ser esta. E esta vai ser esta. Ok? Muito bem. Como é que eu vou achar então essas frações aí que são equivalentes com os denominadores iguais? É o terceiro passo. Encontre os numeradores das novas frações. Para isso, o seguinte cálculo deverá ser feito. Para encontrar o numerador da primeira fração, divida o MMC pelo denominador da primeira fração e multiplique o resultado pelo seu denominador. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Peguei o MMC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. É isso aqui, ó. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. É só isso, tá? 60 dividido por 4, certo? Vai dar 15. E 15 vezes 10 vai dar 150, ok? O segundo, mesma coisa, ó. Divide... Opa, vamos fazer de verde aqui. Divide pelo de baixo, certo? E multiplica pelo de cima. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. 60 dividido por 5 vai dar 12. E 12 vezes o 12 vai dar 144. Tá? E o último aqui, ó. De novo, 60 divide pelo de baixo, 60 dividido por 6 vai dar 10, e multiplica pelo de cima. 10 vezes 3 dá 30, tá? Então, olha só, minha gente. Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo já está feito, tá? Então, eu vou marcar com as cores aqui de novo, ó. Esta fração é equivalente a esta fração, tá? Esta fração é equivalente a esta fração. E esta fração, 3 sextos, é equivalente a esta fração. Então, veja só. Aqui, ótimo. Olha só, se você pegar na calculadora e fizer 10 dividido por 4, você vai ver que se você fizer o 150 dividido por 60, as duas vão dar o mesmo valor, que é 2,5. 10 dividido por 4 dá 2,5. 150 dividido por 60 dá 2,5. Tá? E assim por diante. Né? O 12 quintos ele é igual ao 144 60avos. Né? E o 3 sextos ele é igual ao 30 60avos, tá? Se você pegar na calculadora, tá? Se você pegar na calculadora esta aqui e esta aqui, você vai ver que os valores são iguais. Mesma coisa, esta aqui e esta aqui. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que todas essas frações aqui desse lado, elas têm o denominador 60.
Então, se elas têm o denominador 60, agora você pode fazer as contas, tá? E aí a gente vai para o passo número 4. Somar as novas frações utilizando o caso anterior de denominadores iguais. Pronto, é só fazer a mesma coisa de antes, né? Se elas têm os denominadores iguais, você simplesmente vai somar, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Quais que são as frações então? Finais, 150 sobre 60, mais 144 sobre 60, menos, né? Menos 30 sobre 60. Agora você viu que é só deixar o denominador embaixo, certinho, e somar tudo em cima, né? 150 mais 144 menos 30 vai dar 264,60. E aí você pode pegar essa fração e simplificar. Ok, gente? Muito bem. Olha só. Agora a gente tem os exercícios aqui, tá? Esses exercícios, gente, eles estão no formulário do Google que eu falei lá no começo, ok? Então vocês vão responder lá. Mas basicamente, se vocês olharem aqui, são frações menores, né? Em algumas coisas que vocês vão ter que ir fazendo aqui. Algumas já estão com os denominadores iguais, outras vocês vão ter que transformar para os numeradores ficarem iguais, antes de somar, ok? Outras ainda têm números mistos. Por exemplo, olha aqui número misto, né? Olha aqui número misto. O que acontece quando faz número misto, professor? Tem que transformar numa fração própria. Daí tem essa dica aqui para vocês verem, ok? Essa dica aqui ela já é de uma aula passada também, então já tem a videoaula também passada. Tá certo, pessoal? Então, basicamente era isso. Espero que vocês estejam bem, mesmo os avisos de antes, né? Saiam de casa apenas se necessário, lavem as mãos, se cuidem. Um grande abraço e até a próxima.